Pastor Júnior, lá do Bola de Neve, Bauru. Quem aqui conhece Bauru? É a galera. São de lá? Glória a Deus. Tá morando aqui, é? Ah, que legal. Pastor Júnior, lá do Bola de Neve, Bauru. Uma caminhada longa no Bola de Neve. A gente teve a oportunidade de conhecer ele, a família dele. Pastora Denise, né? Denise, você tem, né? Os filhos também estavam aí. E vai ser bênção. Amém? Prepara o teu coração, porque tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos orar pelo pastor Júnior? Senhor Jesus, colocamos a vida do teu filho diante da tua presença, Pai. Quanta honra, Pai, receber um homem de Deus aqui na nossa igreja. Que o Senhor venha usá-lo de uma maneira poderosa essa noite, Pai. Que ele possa ser um canal para aquilo que tu tem para derramar para a nossa igreja, Pai. No nome de Jesus, eu como autoridade, como paternidade nessa casa, eu declaro que a liberdade para ele no Espírito Santo de Deus, para ele liberar o manto profético sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Quantos estão animados hoje aí? Só quem estiver animado, dá uma glória a Deus aí, vamos ver. Que legal, né? Estou muito feliz, né, de poder, de verdade, estar com vocês aqui. Ontem nós tivemos a oportunidade de conhecer os pastores, né, na casa do Andrei, né, e da Andressa, que estão sendo nossos anfitriões ali. Confesso que eu estou sendo muito bem cuidado pela igreja de vocês. A gente se conheceu, né, Andrei? No congresso do Recri, lá em São Paulo, né? E ele veio conversar sobre a gente poder participar, né, aqui de Jaraguá do Sul, que está com uma agenda até Porto Alegre, até o final do mês. Então está na estrada esse mês todo com a família, carro super carregado com os nossos materiais e bagagens e tal. E eu falei, puxa, se for caminho, né, vamos passar sim, vai ser um prazer, né, conhecer vocês e tal. E aí eu cheguei para ele e falei assim, Andrei, você teria algum lugar para a gente poder dormir? Porque não dá para pagar hotel todo dia na igreja, né? Com 4 ainda, eu tenho 2 adolescentes, então são 4 hotéis, né? São 2 quartos e tal, né? 4 diárias. Ele falou assim, não, pastor, você pode ficar na minha casa tem espaço. Quando ele falou que tinha espaço, eu achei que tinha um quarto a mais, né? Alguém conhece o salão dele lá? Conhecem o salão deles lá? Aí eu falei assim, quando eu cheguei ali, eu falei, rapaz do céu, até postei hoje uma foto, olha a casinha que Deus preparou para nós, mas eu estou muito feliz, queria honrá-los ali, tem cuidado muito bem da gente, e os pastores de vocês são uma bênção, tivemos um tempo ali juntos ontem, né, pastores? Obrigado pela confiança, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês um material que a gente tem rodado várias igrejas aí. Pessoal, vamos lá, eu sei que o culto hoje é mais objetivo, né? Mas eu tenho aí um conteúdo muito interessante para passar, compartilhar com vocês hoje no formato de palavra, né? Mas eu tenho visitado muitas igrejas com o assunto finanças, né? A gente tem compartilhado um pouco da nossa experiência nessa área, né? Não apenas assim de trabalho, de tipos de investimentos e tal, mas muita coisa que a gente viveu até hoje nessa área. Né, muitos prejuízos que nós levamos, muitos aprendizados, muitos erros, muitos acertos, e nós começamos a perceber que dentro, eu lancei um livro, depois eu vou falar um pouco sobre os nossos materiais, se os pastores, né, permitirem, aí a pastora também tem um livro muito especial, que a gente já vai estar levando para Bauru, para compartilhar lá com as meninas. Na verdade, muitas meninas de lá já conhecem o material, já fizeram inclusive o procedimento, a pastora de Avaré fez, emagreceu, ficou bem, foi muito legal, né? Depois a gente compartilha um pouco dos nossos materiais aqui, mas há alguns anos atrás, na nossa editora, né, Deus nos deu esse material sobre finanças. Até então eu falei, puxa, é um livro para a gente vender, compartilhar um assunto, e daí nós começamos a estruturar esse formato de workshop. Então a gente faz muito workshop nas igrejas, é um workshop de 3 horas, né? Agora eu vou fazer semana do dia 21 em Balneário Camboriú, né, e em Palhoça a parte 2, o nível 2, que eu fiz ano passado nessas igrejas aqui para cá, né, e agora a gente já está com o nível 2, mas nós começamos a identificar a necessidade da igreja aprender sobre finanças. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma igreja, ela precisa conseguir tratar o máximo de assuntos possíveis, né? Aproveitando aí a oportunidade do livro da pastora,
fala sobre alimentação, saúde, né? Um lifestyle, né? Saudável, né? Um estilo de vida. Nós precisamos entender que na ótica espiritual, ou no cenário eclesiástico, a nossa alimentação espiritual, que é a palavra de Deus, também tem que ser balanceada. Então uma igreja, se ela pregar só sobre perdão, ela vai saber muito sobre perdão, mas vai estar deficiente em outra área. Então da mesma forma que nós recebemos pessoas em nossas igrejas com problemas, por exemplo, de ordem conjugal, chega casais com problema na igreja, pastores? Só um pouquinho, né? Lá em Bauru chega bastante, viu? Muito casal com problema, né, conjugal. Chegam pessoas com problemas de algum tipo de vício, algum produto aqui? Sim, né? Precisam ser liberta, né, deixar o vício e tal. Mas nós também recebemos dentro da igreja pessoas com problemas financeiros. Então a igreja precisa se preparar para ensinar o povo também finanças. Eu sei que vocês têm, né, um pastor aqui, né, que é muito conhecedor dessa área também, e eu sei que tem ensinado muito vocês, mas na prática, pessoal, a gente tem percebido na estrada, viu, pastores, que assim, pouco se sabe sobre finanças. Então, quando se fala de finanças na igreja, a pessoa fala, puxa, dízimos e ofertas, né? O que a igreja vai me ensinar? E muito pelo contrário, a Bíblia traz inúmeros princípios espirituais, aonde nós podemos aprender com as Escrituras como lidar melhor com os recursos que Deus confia em nossas mãos. Então eu vou tentar hoje apresentar aqui pelo menos o básico do básico. Eu tenho aí um tempinho para a gente poder, aquele relógio ali é amedrontador, hein, pastor, que vai, contagem regressiva, e quando você prega com uma tela que é assim, com contagem também, né, meu Deus, né, mas vamos lá, né. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aqui em Jeremias, não sei se a projeção consegue ir projetando, vocês fazem aqui sim também, né? Jeremias 29:11, na verdade, não é um texto bíblico onde eu vou trabalhar em cima dele a palavra toda hoje, não, é um start, né? É um pano de fundo, é um começo para a gente poder entender um pouco sobre como é importante essa área. Hoje eu tive a oportunidade no salão do André e da Andressa ali, de conversar com os funcionários deles ali, tinha aproximadamente acho que umas 8, 10 pessoas, falamos ali sobre finanças, né, um assunto prático, básico, né, daquilo que pode ser melhorado nessa área, né, mas eu queria trazer aqui princípios espirituais, palavra, né, porque nós não queremos compartilhar experiências e nem técnicas humanas, nós queremos compartilhar o que a palavra de Deus diz. Quem está comigo aí? Amém? Então aqui, vamos lá, o som tá bom, pessoal? O pessoal do fundo está ouvindo bem? Pessoal da lojinha ali, da venda, olha lá, bater meta hoje, bater meta todo dia, né? Olha lá, brincadeira, hein? O pessoal está animado lá, vamos ver. Se não bater meta hoje, vocês não têm janta, vocês sabem disso, né? Brincadeira, vamos lá, obrigado, viu, pela ajuda, obrigado pessoal do som, colocou aqui um playback para a gente poder ter esse ambiente de adoração, mas eu estou muito à vontade aqui, tá? Isso é um problema, porque quando a gente fica muito à vontade, a gente vai embora, né? Aí a gente começa a olhar para os pastores, a gente vê a cara brava, a gente volta, né? Então a gente vamos administrar isso aqui, né? E vai ser bênção. Fala para o teu irmão, vai ser bênção, presta atenção. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma frase que marcou a minha vida nesse sentido. Eu já sabia sobre esse assunto, né? Eu já entendi assim, mas ele falou assim, Deus pensa em nós, mas não pensa por nós. Ou seja, ele está dizendo, olha, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. É o que Jeremias está dizendo aqui. Deus quer o nosso bem, porém Deus nunca vai fazer aquilo que você precisa fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, né, é que nós encontramos, falando em finanças, nós encontramos muita gente dentro da igreja orando para Deus abençoar. E tem problema nisso? Não, de forma alguma. Mas eu entendo que Deus trabalha no sobrenatural, o natural é teu. Quem concorda comigo? Ou seja, aquilo que cabe a você, como por exemplo, uma simples ida na igreja,
Um simples deslocamento, em vez de ficar deitado no sofá e se arrumar e gastar um combustível, pegar uma moto, vir de bicicleta, a pé que seja, é a tua parte, é o natural. Então, um entendimento lógico que nós precisamos entender é que existe a realidade espiritual e existe a realidade natural. Ou seja, existe sim toda uma atmosfera de Deus, toda uma movimentação espiritual. Enquanto esse culto está acontecendo, nós não vemos, mas você pode ter certeza que existe toda uma movimentação nos ares, quem crê nisso, amém? Então existe toda uma realidade espiritual acontecendo, tentando roubar você de receber a palavra de Deus, anjos guerreando, tem muita coisa acontecendo aqui em cima, amém? E aqui dentro, só que existem coisas naturais, como por exemplo a luz, não é isso? O iPad, a internet. Então nós precisamos ter uma ótica espiritual, sabendo que o espiritual determina o natural ele não é mais importante do que o espiritual, mas muitos de nós acabamos negligenciando o natural, ou seja, aquilo que nós precisamos fazer, e é exatamente um pouco sobre isso que de forma prática eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O que a Bíblia está dizendo aqui através do profeta Jeremias é que Deus quer o seu bem. Eu não consigo imaginar um Deus que tenha prazer em ver os seus filhos não dormindo bem, ansiosos, preocupados, né, cheio de dívidas, né, de compromissos, sem saber o que fazer, aflitos. Deus não tem prazer nisso. Por isso Ele traz em sua palavra o norte, a direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não sei se você já parou para pensar nesse versículo em Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, fala de tempo presente, ou seja, são as decisões que eu tenho que tomar hoje. Luz para o meu caminho já está apontando para quê? Para futuro. Ou seja, a Bíblia me ensina a tomar as decisões certas hoje. A Bíblia me traz luz para tomar as decisões, por isso que nós oramos, né, ou pelo menos devemos fazer isso, orar para antes de tomar a decisão, se comprometer, né, e depois para nos planejarmos a longo prazo. Quando nós entendemos isso, nós passamos a buscar na Bíblia instruções que vão moldar também as nossas finanças. Então, essa realidade financeira, né, que nós nos preocupamos dentro das igrejas, isso tem sido preocupante, porque eu não sei se você já parou para pensar, quando a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala que Deus é Deus de fartura, Deus é Deus de provisão, Deus não tem prazer no fracasso, Deus não tem prazer na miséria. Dá glória a Deus aí, igreja, amém? Ou seja, Deus quer te ver prosperar, esse é o coração de Deus. Quando você olha, por exemplo, Deus olhando para o povo lá no Egito, Êxodo capítulo 1, de versículo 1 até versículo 6, 7, quando você vê Deus levantando ali, apresentando um cenário de escravidão no Egito, a Bíblia fala que quanto mais os egípcios oprimiam Israel, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam, ou seja, nada pode impedir os planos de Deus, amém? Só que a Bíblia apresenta nesse cenário, Deus sinalizando uma terra que mana leite e mel. Olha, eu vou tirar o meu povo da escravidão e eu vou passar eles pelo deserto e vou colocar eles dentro de Canaã, uma terra farta, casas cheias de todo bem, né, muita provisão. Esse era o coração de Deus. Eles passariam um tempo pelo deserto, aonde seriam provados. Lá em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 8, fala que ele provaria o coração do povo, levou para o deserto para humilhar, para ver se guardava os mandamentos ou não. Mas era um tempo de aprendizado, onde logo logo eles entrariam em 40 dias, numa terra com muita fartura. Vocês conhecem a história, o povo não entra, fica 40 anos por causa de incredulidade, teimosia e assim por diante. Mas enfim, desde o começo da constituição do povo hebreu, de Israel, você vê o desejo de Deus em abençoar aqueles que são seus. Você pega Mateus capítulo 7, ó, vós sendo maus, acho que começou o culto hoje falando, não foi? Mateus 7? Vós sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então a Bíblia mostra Deus com um coração generoso. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você vê, por exemplo, a multiplicação dos 5 pães, 2 peixinhos, lá em João capítulo 6. Por que você acha que sobraram 12 cestos cheios depois de 5.000 pessoas, 5.000 homens se alimentarem, fora mulheres, crianças e tal, se alimentaram? A Bíblia fala que eles comeram até fartar,
depois sobraram 12 cestos cheios. Deus não é Deus de desperdício. A própria palavra mostra, né, pastores, que Jesus deu uma ordem para recolher, ou seja, vamos organizar isso daqui, e sobejou 12 cestos cheios de comida. A questão não são os 12 cestos, a questão é o cenário. Deus estava dizendo, olha, no meu reino não há miséria. Quem está aí? O reino de Deus é um reino de fartura, o reino de Deus é um reino de provisão, amém? Dá glória a Deus aí. Só que, né, isso nós já entendemos. Alguém tem dúvida disso, pessoal? Não. Só que parte da sua bênção depende de você. Você conhece quem está do teu lado aí? Eu gosto de fazer isso só para dar uma mexida na igreja. Então procura alguém perto de você e diga para ele, parte da sua bênção depende de você. Quem está aí? Sabe como que Deus vai trabalhar na sua vida na área que você não consegue cuidar? Aquilo que já saiu do teu controle, você já orou, você já foi conversar, você fez isso, você fez aquilo. Cara, Deus, eu já fiz tudo. Aí Deus vai entrar em ação porque você pediu ajuda dele. Ele vai ajudar aquele que já está se movendo. Agora, as pessoas hoje estão enfrentando crises financeiras, mas não estão fazendo por onde. Não estão se preparando, não estão se organizando, não estão sendo mais cuidadosas nessa área. E eu costumo dizer, amados, que você não precisa ser um especialista em finanças. Presta atenção aqui. Mas um olhar cuidadoso nessa área você precisa ter. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas, muita gente negligenciando. Então o que eu quero deixar claro, é que ninguém aqui está dizendo que o dinheiro é a coisa mais importante, de forma alguma. Mas o dinheiro também é importante. Quem concorda comigo? Né? Ah, pastor, mas o que a Bíblia fala? Primeiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, né, o apego excessivo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, né? Então o problema não é o dinheiro, muito pelo contrário, para muitos e para todos nós, o dinheiro é a solução. Se você não concorda, tudo bem, mas para mim dinheiro é a solução também. Então a gente tem que começar a parar, né, pastores, de espiritualizar essa área, porque essa área fala de algo prático, fala do dia a dia, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Daqui a pouquinho eu começo a pregar, amém? Nós cantamos um louvor aqui, eu até aproveitei para anotar, o Senhor está cuidando de mim. Cadê o pessoal do louvor, está aí? Cadê o pessoal do louvor? Ah, está aqui, né? Eu achei que estava com preguiça, eu estava lá no fundo tomando água. Mas nós cantamos aqui, não cantamos? Hein, Barbudão? Um louvor aqui, não é? O Senhor está cuidando de mim. Exato. Mas você não pode ficar de braços cruzados esperando que Ele venha organizar as tuas finanças. Quem vai organizar as tuas finanças é você. Ah, Deus vai mandar um anjo organizador. Não existe isso no reino. Agora, Deus gera provisão do nada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Comentei com o André esses dias, não sei nem se eu falei antes para o pastor, mas eu estava numa reunião com um tio meu em São Paulo, e a gente estava falando sobre finanças, eu ia ministrar no congresso do Recri lá, algo muito rápido do workshop e tal, estava falando para ele, testemunhando, compartilhando, eu falei assim, Júnior, Deus também trabalha no sobrenatural, né? Eu falei assim, claro. Ele falou assim, que ele estava numa igreja, para essa região aqui, tá? Região de Santa Catarina, ele é de São Paulo, e a igreja, pastor, recebeu uma oferta de um ímpio, de 2 milhões de reais. Um ímpio, para a construção do prédio da igreja, que eles não tinham dinheiro para construir, enfim, a igreja estava orando, jejuando e tal, não sei o quê, e Deus levantou alguém de fora para fazer. Deus pode fazer isso, amados? Pode. Deus pode gerar recursos na sua conta? Pode. Deus faz como Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porém, quando eu com a tua irmã falei, porém, nós precisamos fazer o que cabe a nós. Porque pessoas que não cuidam das suas finanças serão pessoas dentro da igreja sempre com problema na área financeira. Eu conheço homem de Deus com problema financeiro, eu conheço mulher de Deus com problema financeiro. E sabe o que eu tenho aprendido na igreja? Eu sou pastor há 16 anos, tá? O que eu tenho percebido na igreja é que nem tudo é consequência de pecado, mas da falta de sabedoria na tomada de decisões. Então você fala assim, nossa, a pessoa está sofrendo na área financeira. Ah, ela não é dizimista. Não, ela até é dizimista.
Tem gente que bate no peito e fala, pô, mas eu sou dizimista. A gente brinca lá em Bauru assim, né? Às vezes alguém tira uma foto na piscina ou num churrasco e a pessoa, nossa, tá podendo. E a gente coloca lá assim, eu sou dizimista, ou seja, eu sou próspero, não sou abençoado. Então tem gente que fala assim, nossa, eu sou dizimista. Por que eu estou enfrentando dificuldade financeira? Começa pelas entradas e saídas, você gasta mais do que você pode. Agora Deus vai limitar as suas contas? Não, Deus vai falar para você, se organize. Então Deus está cuidando de nós, quem crê? E só o fato de você estar hoje aqui, já é cuidado de Deus sobre você. Para muitos de nós aqui, Deus está dizendo, abre o olho. Para muitos de nós aqui, Deus está dizendo, seja mais econômico, seja mais criterioso no uso, seja um melhor administrador, porque nós vamos entender daqui a pouquinho, quando eu começar a pregar, que o que você tem na verdade não é teu, é do Senhor, você é mordomo, você administra os recursos que são de Deus. Quem está aí? Nada é nosso, amados. Quando você vê, por exemplo, o rei Davi preparando, todo aquele cenário da construção do templo, ele apresenta as suas ofertas, chama o povo e tal, e ele vê a movimentação do povo e trazendo riquezas ali, tudo para a construção do templo de Salomão. Salomão ia assumir essa construção. Ele começa a orar, ele começa a declarar, Senhor, tudo vem de ti e volta para ti. Davi era um homem, segundo a palavra, era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração que chamava a atenção de Deus. E no entendimento dele, no coração dele, ele sabia que nada do seu reino era dele. Tudo tinha sido dado por Deus. E quando nós fazemos isso, hoje nós estamos num culto especial do Recri. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, ou não, a Bíblia nos ensina a consagrar tudo que nós temos a Deus. Ou seja, a tua empresa tem que ser do Senhor, a tua família é do Senhor, os teus filhos são do Senhor, a tua vida é do Senhor. Por que agora o dinheiro é seu? Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender que haverá prestação de contas. Eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu começar a pregar, a gente vai falar sobre isso. Mas observações importantes que eu não quero deixar passar aqui, Eu anotei algumas coisas importantes. Eu sei que vocês estão com tempo hoje, a gente tem bastante tempo aqui, Ou não? O Vanderlei veio, não é Vanderlei? Não, Vanderlei não, Marciel, fica de pé, Marciel, esposa, me ajudaram muito hoje com o meu carro, Vamos aplaudir ao Senhor aí, amados. São novos aqui, podem se assentar. Eu tive um probleminha com o meu carro, olha como Deus cuida, nós rodamos, pessoal. Nós rodamos das 6:30 da manhã de Bauru, chegamos na casa, no salão do Andrei, 6:30 da tarde. Paramos 2 horas para comer, tomar um café ali em Curitiba e viemos direto. Ou seja, ficamos o dia inteiro na estrada, correndo todo tipo de risco. Meu carro estava batendo engate nas lombadas, só para você ter uma ideia como meu carro estava baixo. Aí a gente veio devagar, sem pressa, passeando, estou com a família no carro, mala no teto, uma loucura. As crianças com mala no meio do banco, assim e tal. Chegamos na porta da casa do Andrei, fui lá bater, cheguei e tal, não sei o quê. Vimos onde ia descarregar as coisas e tal. Quando eu fui pegar o carro para guardar, o carro apagou, desligou na porta da casa ou do destino final, onde eu precisava chegar. Deus é fiel, Ou seja, podia acontecer tanta coisa na estrada, hein, pastores? Podia ter apagado na rodovia, eu com as crianças, sem sinal, guincho, mas Deus não permitiu. Aí o que aconteceu? Descarregamos o carro no meio da rua, manobramos o carro empurrando. Falei, deixa eu fazer um teste. O carro voltou a pegar, levei hoje lá na oficina do Marciel, passou o scanner lá, o carro não tem nada. Mas Deus cuidou, falhou por alguma razão, eu vou tentar entender o que aconteceu, mas o fato é que eu falei para o Marcel, Marcel, a gente foi lá, falei assim, cara, eu não posso viajar para Porto Alegre, para Pelotas, para toda aquela região lá, com medo do carro falhar. Então a gente conheceu eles ali, são novos aqui na igreja, que legal que vocês vieram, glória a Deus. E é aniversário da filha hoje ainda, Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, pontos importantes, amados, que nós não podemos desprezar aqui, Primeiro, por que falar sobre finanças na igreja? Já falamos alguma coisa aqui, certo? Mas a razão óbvia, o primeiro motivo lógico é porque a Bíblia fala sobre finanças. A Bíblia é um livro riquíssimo no assunto, então se você deseja aprender sobre isso, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Você pega, por exemplo, Salmo 1, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não é isso? Lá no finalzinho diz aqui, aquele que medita na palavra de Deus de dia
e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a tua prosperidade está na palavra de Deus. Grava bem isso. Eu não tenho nada contra cursos de finanças, mas eu tive, antes da pandemia, um pessoal, pastores, que eles fizeram um investimento num curso de R$5.000 na internet, depois fizeram presencial, ensinavam a tomar banho gelado, umas técnicas assim, entendeu? R$5.000, eu chamei eles, alguns até saíram da igreja. Eu falei, mas eu tenho que falar. Eu cheguei neles e falei assim, vocês são preguiçosos. Vocês não querem ler a Bíblia, porque a Bíblia traz resposta para tudo isso. Você sabia que muitos coaches pegam a Bíblia e tiram a referência e usam isso como estratégias? E tem muita gente dentro da igreja que não quer meditar na palavra do Senhor. Então a tua prosperidade não está em técnicas de homens, a tua prosperidade não está em cursos de finanças, a tua prosperidade está na Bíblia, está na palavra de Deus. Grava isso, guarda isso no teu coração. Outro dia eu vi o Thiago Brunet falando isso. Ele falou assim, cara, tudo que a gente tem que fazer é pôr em prática a palavra de Deus. O segredo é a Bíblia. Mateus 7, 24 e 25 diz, aquele que ouve essas minhas palavras, vamos entender o contexto. Jesus começou um sermão em Mateus 5, depois você olha lá, se você gosta de anotar, anota aí. Mateus 5, 6 e 7 é um sermão do monte, né? E Jesus começou a tratar uma série de assuntos. E aí no finalzinho do sermão ele diz assim, olha, todos os que ouvem essas minhas palavras, tudo que eu falei até agora, e as coloca em prática, e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a pandemia, e veio, não é isso? Veio o Covid, né? E veio a chuva, e veio a tempestade, o vento, combater aquela casa, tentou cair, não caiu, porque estava construída sobre um forte alicerce. Ele está falando da palavra dele. Ou seja, se eu construo a minha vida, se eu construo a minha família, se eu construo as minhas finanças sobre a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus é como direção para a minha vida, pode vir um plano do governo que for, pode ter uma crise econômica, uma crise política, uma crise pandêmica como tivemos agora, você permanece, você fica de pé, porque a tua base é forte. Agora, cuidado com esse negócio de ficar aprendendo fora da igreja, fora da palavra, você vai aprender de homens. Por isso que nós temos muito cuidado de falar sobre esse assunto e não colocar experiências nossas, mas cara, o que a Bíblia fala sobre isso? Alguém chega para mim e fala assim, pastor, o que você fala sobre sociedade com ímpio? Não é o que eu falo, o que a Bíblia fala. Que julgo há, né, que consenso há entre luz e trevas, Cristo e Belial, a Bíblia fala sobre isso. Então vamos para a palavra e vamos aprender a palavra. Quem está comigo? Aplauda forte ao Senhor, amados. Então, primeira razão é essa, né? A Bíblia fala sobre finanças. Segundo, porque tem muita gente dentro das igrejas com problemas nessa área, esperando Deus fazer alguma coisa. Eu não sei se você já percebeu, a própria palavra oração fala de ação. Ninguém está falando que você não tem que orar, mas você tem que se mover. Já viu aquela pessoa que precisa trabalhar, mas acorda 11 horas da manhã? Vixe, né? Isso não acontece aqui, isso acontece lá onde? Só lá em Bauru. Depois eu volto, nossa, essa viagem vai ser difícil, hein? Porque um mês fora, eu vou ter que quebrar um monte de palavra que eu liberei o mês inteiro, né? A gente brinca muito com casais, né? Eu tenho um material que fala sobre essa inversão de funções, né? Quando a mulher assume a liderança da família, trabalha para prover e tal, a gente fala sobre essa inversão nociva, né? Perigosa, né? Dentro da família. Eu sempre brinco, né? Que lá em Bauru tem homem que fica no videogame enquanto a mulher está trabalhando. Isso não acontece aqui em Jaraguá, né? Fala a verdade. Hã? Cadê os homens da casa aí? Deixa eu ver. Isso não acontece, né? Hein? Hein, Marcial, você trabalha lá, né, direitinho, né? É, porque hoje a gente ficou conversando de umas 2 horas, você perdeu umas 2 horas de trabalho hoje, né? Mas, cara, é complicado. Então, nessa área, finanças, muita gente fica parado, né, pastor? Ah, eu estou orando, viu, mas você está correndo atrás? Ah, eu estou esperando Deus fazer. Tem um povo que é liso, né? Cara de pau, né? E eu costumo dizer, tem solteiros aqui? Deixa eu ver, eu ia falar para ficar de pé e tal, para dar uma volta, aproveitar a oportunidade, mas não vou fazer isso com vocês, tá bom?
Mas ó, um alerta para os solteiros aí. Se você está buscando alguém em Deus e vai orar, né? Vai passar a conversar. Primeira característica, presta atenção aqui, que isso aqui é uma dica que vale a tua vida. Porque depois que você casar não tem o que fazer. Quer dizer, tem, você pode orar para Deus levar. Ou para Deus converter o coração dele ou dela. Então a chance que você tem de casar bem é quando você é solteiro, sim ou não? Tudo bem? Então, solteiros, primeira característica, tem que ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Dá para ser diferente disso? Não. Tem que ser homem de Deus ou mulher de Deus. Segundo, tem que gostar de trabalhar. Tem que ser esforçado. Ah, mas só tem 16 anos, só tem 18. Mas quem falou que não pode trabalhar com 16, 18 anos? Ah, mas está desempregado. Vem ajudar na igreja. Vem limpar chão, vem pintar parede, manda mensagem para o pastor. Pastor, o que você está precisando? Eu estou desempregado. Pessoal, deixa eu falar um negócio importante. Quanta gente estava desempregada há um tempo atrás na igreja, e enquanto desempregada ajudaram na obra, o período de reforma acabou, estavam todos empregados, trabalhando, prosperando. Por quê? Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para te abençoar. Então, não seja ocioso no reino. Então, na área financeira, estou esperando Deus fazer, aí acorda tarde, fica assistindo televisão, e tem aquele que é mais espiritual, né? Não, eu vou orar para Deus mostrar. Eu entendo a importância da oração, mas eu sei que se eu ficar parado em casa, nada vai acontecer. E esse mês é um exemplo disso. As minhas crianças, que são 2 adolescentes, mas sempre vão ser crianças para nós, né? O pastor já tem avô já, né? Tem uma netinha, um netinho e tal, né? E eu estou com 2 adolescentes em casa, né? Mas eu podia estar curtindo Júlia agora lá em Bauru, sabe? Podia estar fazendo várias outras coisas e tal, mas eu sei que Deus me deu a missão de compartilhar esse material. Estou pegando a estrada, vou rodar esse mês com 6.000 quilômetros de carro, com a família, com um monte de carga, mas está sendo um privilégio conhecer pessoas tão especiais, igrejas. Estou fazendo a obra de Deus, mas não estou sentado esperando Deus me abençoar, amados. Tem muita gente com problema financeiro que não se mexe. Então, cutuca teu irmão e fala: não sei se é para você, mas vamos receber, né? Alimentação balanceada, já falei, e prestação de contas. Vamos lá, Mateus 25. Quem aqui conhece a parábola dos talentos? A Bíblia fala, resumindo, eu vou resumir para ganhar tempo. Estou olhando para o relógio, estou dentro, né? Daqui a pouco eu vou começar a pregar, então vamos lá, tem que correr, né? O pastor fala assim: Júnior, você tem meia hora, brincadeira. Né? Mas a gente está com tempo aqui. Quem está recebendo aí? Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus 25, do 14 até o 27, a gente não tem tempo para ler tudo isso, até porque é uma parábola muito conhecida. Jesus fazia uso de parábolas para ensinar mistérios do reino. Então você vai encontrar vários textos nos Evangelhos, Jesus falando por parábolas, e depois ele trazia para os discípulos o significado daquela parábola, né? Como por exemplo a parábola do semeador, né? Caiu em boa terra, caiu no caminho, espinhos e assim por diante, tá? Mas aqui ele começa dizendo assim, ó: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A primeira coisa que você precisa observar aqui é de quem são os bens. De quem são os bens? Do Senhor. Ele fala sobre os talentos, né? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a sua capacidade. Então nem todo mundo vai ter 5, amém? Ah, mas o irmão está prosperando, eu quero viver. Não, cara, vive o teu chamado, vive o teu propósito, porque aquilo que Deus planejou para você é perfeito. Não se preocupa com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Eu já vi muita gente inquieta dentro da igreja, vendo o irmão prosperar. Agora deixa eu te falar algo muito importante aqui. Falo com propriedade, porque a gente vive isso como igreja. Na nossa igreja em Bauru, tá? Na nossa igreja em Bauru, nesses 16 anos, a nossa realidade ministerial, falando de Egito, deserto e Canaã, presta atenção aqui. Eu ainda tenho pessoas, pastores, no Egito ainda. Final de semana passado nós fizemos aí um seminário de cura e libertação. Foram 3 dias maravilhosos. O pessoal da sede foi lá, ministrou o povo, foi uma bênção. Mas quanta gente ainda precisando ser liberta. Libertas do pecado, da escravidão do pecado, libertas de sentimentos que estavam guardados há anos. Foi céu na terra, foi muito especial. Só que eu ainda tenho gente aqui no Egito, sendo libertas pela pregação do Evangelho, por Jesus, né?
Eu ainda tenho pessoas no deserto, onde Deus está provando o coração, para ver se essas pessoas permanecem ou não. E uma das coisas que Deus faz no deserto é humilhar, para nos fazer dependente dEle. Quem está aí? Amém? Tem muita gente que coloca confiança no dinheiro. A Bíblia fala, não permitam, né? Manda aos ricos deste mundo que não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então eu tenho pessoas aqui no deserto, ainda pagando um preço, que logo vão estar em Canaã, amém? E eu já tenho pessoas dentro de Canaã. Eu já tenho pessoas em casas cheias de todo bem. Eu já tenho gente na minha igreja que ganha mais de 50 mil por mês. Tudo bem? Quem está aí? Não é amém, diga recebo. Só que gente que começou aqui, ó, são pessoas que estão na igreja há 16 anos, 15 anos, 12 anos. Fala para o teu irmão, nada acontece de um dia para o outro. Ou seja, você tem que se posicionar, você tem que ser liberto, você tem que passar pelo deserto, ser provado por Deus. Aí você vai entrar em Canaã, aí você vai ser a bênção, vai receber a bênção total de Deus na tua vida. Mas aí você vê irmão na igreja, lá em Canaã. Cara, você está aqui sendo liberto ainda, você chegou agora na igreja. Vai com calma, Deus vai te prosperar, Deus vai te colocar aqui em Canaã. Mas passa pelo processo. Existe um processo, pessoal. Então você vê aqui, voucher de Vale Café. Quem quer? Brincadeira. De que é isso daqui? Ah, visitantes. Os visitantes receberam voucher aí? Voucher de café? Ou esse é meu? Ah, é meu, sou visita aqui hoje. Só que eu acho que eu já queimei a minha, porque eu já comi ali, já comi bolo, né? Esse daqui, ó, eu já tomei café, mas depois eu vou tomar mais. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem, dentro da igreja, essas realidades diferentes. E o problema é que às vezes você está chegando agora e você vê gente prosperando. Só que essa pessoa, você não conhece a história dela, você não conhece a fidelidade dela com Deus no altar, você não conhece o coração dela, você não conhece os planos de Deus. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama igual, mas a Bíblia fala que um vai ter 5 talentos, outro vai ter 2, o outro vai ter 1. Amém, pessoal? Você vai ter 5, você vai ser feliz. Você vai ter 2, você vai ser pleno. Você vai ter 1, você também, entendendo que esse é teu rio. E 1 não é menos importante, muito pelo contrário. Eu tenho, por exemplo, na nossa igreja, células com 70, 80, 90 pessoas na casa. E eu tenho célula com 5, com 3, com 4. Uma é mais importante que a outra? Não, todas estão cuidando de vidas. E a Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo todo. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. A Bíblia não fala, quando você faz uma conferência, um congresso, e você ganha ali 100 pessoas, aí a festa. A Bíblia fala que quando há um pecador que se arrepende, a festa no céu. Então não existe essa, minha célula é maior que a tua é pequena, a minha é grande, amém? Tá? Então só para ficar claro, mas no final, a Bíblia fala que esse Senhor, olha aqui no versículo, um pouco mais adiante, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se que recebera 5 e tal, Aí um pouco mais à frente ele diz assim, para aquele que recebeu 1, ele diz assim, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então, vamos lá entender esse cenário de parábola, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha que interessante. Então, né, pastor, às vezes a gente fala sobre o talento, sobre o chamado, prestação de contas, mas a Bíblia está dizendo que Jesus apresenta um cenário, olha, o que você fez com o meu dinheiro? Se você sabia que eu era, né, duro assim, por que você não entregou o meu dinheiro no banco e fez esse dinheiro crescer? Isso se chama investimento. Ou seja, o próprio Jesus numa parábola está dizendo, olha, você precisa saber administrar o dinheiro para que ele cresça, e não para que haja desperdício. Quem está aí? Agora deixa eu falar um pouco para vocês algo aqui muito importante.
Se você trabalha e não sobra, alguma coisa está bastante errada na tua vida financeira. Vou falar mais uma vez para você entender o que eu estou falando, hein, Cintia? Presta atenção aí, hein, Cintia? Guto também. Guto tá um moção bonito, né? Tá namorando já ou não? Com quantos anos você tá? Ixi, falta mais uns 5 ainda, né? Pode esperar, viu? Tá vindo nos teens aqui ou não? Ah, vocês estão em outro ministério, né? Estão vindo? Primeira vez que vocês vêm na igreja, vocês estão de brincadeira comigo. A gente vai conversar no final do culto, hein? Quero saber o que está acontecendo aí, né? Mas eu vou repetir aqui: se você trabalha e não sobra, alguma coisa está muito errada na tua vida financeira. Porque biblicamente falando, Eclesiastes 2, Eclesiastes 4 fala que parte dos seus ganhos devem ser primeiro guardado, ou seja, poupados, certo? Lá no Egito, na interpretação do sonho de Faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, lá em Gênesis, a Bíblia mostra no sonho Deus dizendo para José, para Faraó através de José: olha, guarde a 5ª parte dos 7 anos de fartura. Isso não é doutrina, mas tem pastores que eu conheço que já me falaram: eu tenho como prática guardar a 5ª parte como uma reserva de emergência. Então a Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes, guarda parte do que nós ganhamos e usar outra parte do que nós ganhamos para o nosso lazer, para o nosso descanso, para a nossa diversão. Quem aqui concorda que em muitos casos a igreja está longe dessa realidade? Vamos lá. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão trabalhando para pagar conta. Trabalha-se, trabalha-se, trabalha-se. Ainda Eclesiastes fala que o excesso de trabalho não caracteriza a bênção de Deus. Presta atenção. O excesso de trabalho e não o trabalho em si. Amém? Se você olha para o padrão de Deus, a Bíblia fala que Deus trabalhou e descansou. Trabalhou 6 dias e no 7º dia o que ele fez? Descansou. Ele precisava descansar, igreja? Não. Ele está mostrando: olha, trabalha um período e descansa outro. Por quê? Porque a Bíblia fala que não há nada melhor do que você usufruir, de você aproveitar do resultado do seu trabalho. Então eu, na condição de pastor, muitas vezes, pastores, dói ver pessoas passando necessidade porque não se organizam, porque não se planejam, porque não sabem lidar com essa área, né? Então, como eu disse aqui, nem tudo é pecado ou consequência de pecado. Você vê gente que tomou decisão lá atrás de forma precipitada, de forma ansiosa. Outro dia eu estava lidando com uma situação de um irmão na igreja e falou assim: pastor, me ajuda aqui, porque eu comprei um terreno e não quero continuar pagando, e eu quero desfazer o negócio e tal e tal. Eu não sou advogado. Eu falei para ele assim: mas o que o contrato fala? Ele: eu não li o contrato. Dá para fazer alguma coisa, amados? Ou seja, esse prejuízo financeiro foi gerado pela falta de sabedoria. Vamos caminhar aqui, quem está entendendo? Tá? Outra coisa importante: se você trabalha só para pagar conta, alguma coisa também está muito errada na tua vida. Fala para alguém próximo a você: o objetivo é sobrar dinheiro. Vamos lá, igreja. Pastor, sabe como a gente começou a perceber uma situação delicada na nossa igreja? A nossa igreja sempre foi uma igreja muito próspera lá em Bauru, tá? A gente nunca esteve no vermelho. 16 anos, plantamos 5 igrejas na regional, tá? E as pessoas foram saindo da nossa igreja para plantar as outras igrejas, e a nossa igreja continua em crescente de arrecadação, amém? Ou seja, eu achava que ia dar um buraco, depois ia recuperar. Não, continua crescendo, crescendo, crescendo. Cada mês é maior do que o anterior, tá? É um negócio assim que a gente não consegue realmente explicar, mas é uma igreja muito próspera. Mas eu comecei a perceber que quando a gente fazia um evento no final do mês, se era tipo R$25, R$30, a galera não tinha dinheiro para comprar a inscrição do evento. Então a gente começou a identificar que chega no final do mês, a galera já não tem mais dinheiro. Acontece isso aqui ou não? Não, vocês são espertos. Aonde acontece isso? Só lá em Bauru, está amarrado em nome de Jesus. Cara, as pessoas não têm R$20 no final do mês.
Isso não é para te envergonhar, porque eu nem sei tua realidade, mas não deveria ser assim. Diga amém. Por que que é assim? Porque você se compromete mais do que você pode financeiramente. Ou talvez porque você gasta mais do que você pode gastar. Ou talvez porque você não está olhando para essa área. Peguei um líder agora que, cara, a dívida dele não dá para pagar. Ele não tem como pagar a dívida. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, mas como você chegou nessa situação? Pastor, estou há 3 anos sem olhar minhas finanças, só passo cartão. Resumindo, 2 cartões na faixa de 40, 45 mil reais cada um, estourados. Mais empréstimo pessoal. Aí eu olhei para ele e falei assim, primeiro que tem gente que dá vontade de dar uns tapas, né? Eu não sei aqui, mas lá em Bauru a gente cata, pega uma varinha, brincadeira, brincadeira. Né? Mas eu olho e falo assim, cara, como que você chegou nessa situação? Ah, pastor, eu não sei, não estava com a cabeça legal, muita coisa aconteceu, pandemia, e eu não olhei. Deu vontade de falar assim, agora você paga a fatura. Porque financeiramente falando, quanto mais tempo passa, maior é o prejuízo. Principalmente se você estiver envolvido com juros. Então, quanto mais você demora para se posicionar, pior vai ser. Então, eu comecei a perceber que na nossa igreja, final do mês, a galera não tem mais dinheiro. Comecei a falar, cara, está errado. Você não precisa ter tanto dinheiro sobrando, mas não é para estar tão no limite. Quem está entendendo o que eu quero? Estou tentando passar aqui, né? Você tem que rejeitar essa situação. E isso não tem nada a ver com o diabo. Nem tudo é o diabo. Não estou aqui para defender o diabo, tá? Não sou advogado do diabo não, pelo amor de Deus, tá? Mas todo mundo, muita gente fala assim, não, porque isso aqui, ó, é o diabo, isso aqui é o capeta. Cara, não. Muitas vezes é você que não se posicionou nessa área como você deveria se posicionar. Mas nós estamos aqui aprendendo e a palavra de Deus nunca volta vazia, amém? Você vai voltar para a tua casa com um novo entendimento. Eu não vou falar que você vai prosperar, que as coisas, eu vou falar que você vai se posicionar, amém? Porque o objetivo de hoje é deixar claro que Deus quer te abençoar, mas você tem que fazer a tua parte. Resumindo toda a mensagem de hoje, pô, Deus quer me abençoar, os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz, mas para vos dar o fim que desejais, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, tenho que fazer por onde? Quem está aí? Aplauda forte ao Senhor, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem gostaria de ganhar mais? Tem gente que não, percebeu? Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Quem aqui gostaria de ganhar mais? Ué, dobrou agora? É pecado ganhar mais? Não, ganhar mais é mérito. Ganhar mais é bênção. Se você é fiel a Deus, se você é um homem de Deus, se você é sério, se você é esforçado, se você é trabalhador, você vai ter mais clientes, você tende a ser promovido na empresa onde você trabalha, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Amém? Agora eu vou mudar a pergunta, vamos lá. Estamos juntos até aqui, igreja? Tá? Vou mudar a pergunta. Se você ganhasse mais, resolveria o seu problema? Sim ou não? Não, sim. Quem dá mais? Vamos lá, igreja dividida. Vamos alinhar isso daqui, vamos lá. Se você ganhasse mais, resolveria o seu problema? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada e está com preguiça de levantar a mão? Vamos lá, e teve gente que levantou a mão, mas você teve ânimo para levantar na terceira opção, irmão? Agora vamos lá. Por que ganhar mais não resolve o problema? Por quê, pastor? Você vai gastar mais. Então vamos entender esse cenário. Quem gosta de churrasco aqui? Ontem eu comi um churrasco lá na casa, né? Comemos, né, pastores? Né? Um churrasco ali maravilhoso, né? Como que chama, irmão, o churrasqueiro lá? Lites. Lit Chopin, acho que é isso o nome dele. Que nome difícil, rapaz. Isso é apelido? O que é? É o nome mesmo? Mas o irmão fez lá, o pessoal do Recri fez uma janta, um churrasco muito gostoso. Comemos mais do que a gente precisava comer, né? Mas enfim. Quando você faz um churrasco aqui, um churrasco normal, que tipo de carne vocês fazem? Não sei porque é região diferente, mas... Contra filé, o que mais? Marcial, que você está rindo aí, Marcial? Posso confessar algo que eu faço com os líderes? Eu não faço mais isso. A gente fazia comunhão em chácara, para toda a liderança da igreja.
Aí eu falava assim pro churrasqueiro: solta a linguiça no começo, a linguiça e pão, por quê? É muito mais barato, né? Então solta a linguiça, depois a gente solta a carne, porque senão não ia dar. Olha isso, cara. E hoje a gente não faz, hoje a gente melhorou, mas vamos lá. Você vai fazer um churrasco hoje, tá meio apertadinho, mas quer só uma carninha, tá? Você compra um contrafilé, você compra uma... Eu não sei vocês, mas pão com linguiça, vinagrete eu amo, cara. Top, não é? Pode me convidar que eu vou. É. Cara, mas vamos embora. Aí você foi promovido, você vai comer carne contra filé e linguiça? Que alguém falou a verdade aí, ó. Alguém teve coragem. O que vai comer? Dá um berro aí. Picanha! Cara, do Lula. Não, para, já é outra conversa. Isso daí é outra conversa. Mas vamos lá, igreja. Isso é a tendência natural do ser humano. Eu conheço pessoas que estão lá com carro bom, quitado, que atende a necessidade da família e é promovida ou fecha um negócio. Sabe o que a pessoa faz? O que ela faz? Ela troca de carro, assume um carnê e agora tem conta para pagar. Por quê? Porque a pessoa acha assim: olha, quando eu ganhar mais, eu regularizo as minhas finanças. Se você tem um problema crônico nessa área, se você ganhar mais, você vai gastar mais. Se você fechar novos clientes, você vai ter problema nessa área ainda. Por quê? Porque existe uma raiz de problema, existe algo que está acontecendo que você ainda não percebeu. Amém, pessoal? Então, o correto aí é a gente tentar identificar o que está acontecendo. Eu vou trazer alguma coisa rápida aqui, eu estou correndo, viu, pastor? Vai dar tempo, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que é uma área que não pode se brincar. Eu tenho que ser sério nessa área. Haverá prestação de contas. O que você está fazendo com o meu dinheiro? O que você está fazendo com aquilo que eu confiei na tua mão? Por que você não está fazendo isso crescer? Por que você está sempre pagando dívida? Esse irmão, líder nosso, eu fiquei maluco da vida. Eu falei: cara, sinto muito, não tem o que fazer, cara. Posso orar por você, mas você vai ter que saber lidar com essa situação. Então hoje nós estamos aqui para aprender, amados, tá? Então as pessoas acham que se ganhar mais vai resolver. Deixa eu contar uma experiência aqui rápida. Eu trabalho com consultoria com empresas pequenas, empresas médias, ajudando a organizar a empresa. Eu já tive cliente que faturava 100 mil reais por mês e vivia muito bem, só pagava à vista, de boa, tinha dinheiro em caixa, cara, andava bem, comia bem, vivia bem. E eu já tive cliente que faturava quase 800 mil por mês, estava sempre endividado. E o que eu tenho aprendido? Que muitas vezes não está relacionado à quantidade de dinheiro, mas à boa administração do dinheiro. Tem gente que olha e fala assim: nossa, fulano deve ganhar muito bem. Às vezes não. Se ele sabe negociar, se ele sabe pagar as contas em dia, se ele sai dos juros e paga a sua vista, não paga parcelado, se existe uma gestão básica de finanças, a tendência dessa família é não ter problema na área financeira, e que assim seja sobre nós, amém? Então eu preciso entender, peraí, eu tenho que ganhar mais? Não necessariamente. Eu acredito que se você reduzir as saídas, daqui a pouquinho você vai ter sobra financeira e saúde financeira, diga amém. Pastor, muita gente com problema endividado, sim. Deixa eu falar antes daqui dessas razões, né? Quais são as razões de tanta gente hoje com problema, né, financeiro? Mas a primeira observação que eu queria fazer, algo que você precisa aprender: entradas e saídas. Eu já falei isso aqui. Tudo começa no entradas e saídas. Ou seja, se eu gasto mais do que eu ganho, a conta nunca vai fechar. Não vai adiantar vir no final do culto, hein, pastor? Pastor, ora por mim, a conta não está fechando. Sabe como que você vai conseguir fechar a sua conta? Parando de gastar. Diga amém aí. Porque tem gente que não quer parar de gastar, tem gente que não quer dar um passo atrás para estabilizar. Outro dia peguei alguém e falei assim para ele: pastor, me ajuda, me orienta, eu tô gente envolvida nessa área, tá? Eu não sei o que eu faço, eu estou para tomar uma decisão, estou com 90 mil aí atrasado e tal, estou no cheque especial, 10 mil de cheque especial por mês. Eu falei assim: cara, você está maluco? Daí eu falei assim: que carro você tem? Eu tenho um carro de 150 mil. Eu falei assim: vende teu carro aqui, está a dívida, 90 mil. Ele: não dá. Olha a conversa mole, vai vendo. Não dá, porque tá financiado, tem parcela. Eu falei assim: mas quanto que é o saldo devedor? É tanto, se você pagar, quita, quanto que sobra? 90. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim: então você vende o teu carro,
quita a dívida, você sai dos juros 10 mil por mês, pega esses 10 mil, coloca na prestação de um carro, que seja, paga em 5 vezes um carro de 50. Aí ele falou para mim assim, pastor, é que eu tenho que ter um carro bom para eu visitar meus clientes e tal, ou seja, eu não queria abrir mão. Então tem gente que não quer se posicionar, porque vai ter que pagar um preço. Às vezes você vai ter que vender um bem para colocar em ordem. Quem que falou comigo hoje, se eu não me engano, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, o que eu faço? Lá no salão, acho que você tinha saído, que a sua mãe tinha chegado lá e tal. A moça falou assim, pastor, o que eu faço? Eu estou toda endividada e meu carro está parado porque eu não tenho habilitação. Só que se eu vender meu carro, eu pago todas as dívidas. O que eu respondi para ela? Vende o carro, cara. Então às vezes você vai dar um passo para trás para colocar em dia, e aí vai começar a trabalhar de forma correta. Diga amém, aplauda ao Senhor aí, tá? Cheque especial e cartão de crédito. Eu sei que vocês nem sabem o que é cheque especial. Você sabe o que é cheque especial? É quando o banco te empresta um valor com taxa altíssima, hoje na faixa de 8,8, 8,5, tá? Já foi 12% ao mês, tá? Então teve uma queda suave, mas é muito caro ainda. E aí você paga para usar. Então você olha na sua conta no extrato. Isso eu estou falando porque vocês não sabem o que é cheque especial, amém? Só quem sabe aonde? Lá em Bauru. Lá em Bauru a galera usa muito cheque especial. Mas vamos entender isso daqui. O banco te dá um limite, aí você olha no seu saldo. O teu dinheiro já acabou. Mas ele fala assim, você tem disponível 5 mil reais. Olha, tá cheio da grana. Aí você começa a usar o cheque especial, daqui a pouco vem 500 de juros para você. 800 de juros, 1.200 de juros. Aí você fala, meu Deus. Quando, pouquíssimas vezes eu precisei usar cheque especial, eu sempre dou esse testemunho, eu não comia enquanto eu não saísse do cheque especial. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo muita gente na igreja descansada no cheque especial. Deixa lá. Continua gastando, o tempo vai passando, fica 1 ano, 2 anos pagando cheque especial. Cheque especial é melhor você não ter, diga amém aí. Cartão de crédito então pior. Eu sei que vocês nem sabem, mas você sabia que cartão de crédito você pode parcelar a fatura? Ninguém sabe disso, né? Não, né? Quando chega a fatura para você, eu não sei para vocês, mas na minha casa, eu vou dar um testemunho meu. Eu estou olhando o relógio, estou dentro, vamos lá. Quando chega a fatura, quando aparece a fatura, hoje eu vi a minha fatura, eu assustei. Toda vez que chega a fatura para mim, eu sendo criterioso para usar, eu assusto, e sabe o que eu falo sempre para mim mesmo? Eu não gastei tudo isso. Acontece com alguém aí ou não? Aí eu vou para minha esposa, né? Tipo, Denise, né? Ela, esse cartão só você que usa. Então quer dizer, alguma coisa está errada ou está muito certo. E eu não sei para você, mas o meu chega pontualmente, cara, nunca atrasa. Não acontece às vezes não vinha a fatura. Chega a fatura para vocês aí ou não? Agora vem cá, se você extrapolou nos gastos porque você usou o cartão como um brinquedo, né? Tem gente, não vocês, né? Lá em Bauru a galera usa assim como se fosse um brinquedo, né? Se você ficou passando o mês inteiro o cartão, quando chega a fatura, você leva aquele susto. Se você não tem o dinheiro para pagar aquela fatura altíssima, o que você faz? O que você faz? Parcela. E se você começou a parcelar o cartão de crédito, começou um abismo na tua vida financeira. Porque você entra para uma taxa de 8, 9, 10, dependendo a empresa, a bandeira do cartão. E você dificilmente vai conseguir sair disso. Aí sabe como as pessoas tentam resolver isso? Presta atenção aqui, amados. Sabe como as pessoas tentam sair do cartão de crédito? Indo tirar empréstimo bancário, que tem mais taxa, que seja 2, 3% ao mês, mas ela começa a entrar, eu não gosto nem de usar o termo bola de neve, tá? Outro dia alguém falou bola de piche, então é uma bola de piche, porque bola de neve é bênção, não é? Então você começa a entrar num fluxo financeiro impagável, e é exatamente aí que muita gente se perde, muita gente não sabe o que fazer, muitos casais começam a ter problema conjugal, porque falta o dinheiro, as crianças não começam a não ter o que precisavam ter, o carro quebra, não tem como arrumar, tem que começar a se desfazer das coisas. Por quê? Porque lá atrás começou um problema. Quem está entendendo isso? Ou seja, eu tenho que chegar no problema, não tenho que tentar resolver meu problema financeiro ganhando mais.
Eu não tenho que tentar resolver meu problema tirando empréstimo no banco. Eu tenho que resolver meu problema primeiro orando, buscando direção de Deus e me posicionando corretamente. Diga amém, amados. Pastor, vamos lá. Quais seriam então as razões? Estamos recebendo, pessoal? Estou falando muito, estou correndo aqui, tá? Para tentar passar o máximo de informação possível para vocês. A primeira razão que eu entendo que muito problema financeiro hoje existe é a falta de sabedoria. Mas se nós formos para a Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, ele lhe é dada. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você orou não pedindo mais clientes, ou não pedindo a promoção, mas pedindo sabedoria? Pegou? Quando você olha para a história do rei Salomão, 1 Reis capítulo 3, a Bíblia fala que Deus aparece para ele e fala: me pede o que você quiser que eu vou te dar. O que ele pede, igreja? Sabedoria. Olha que interessante, ele pediu sabedoria para lidar com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Se nós entendermos que a Bíblia existe uma linha lógica, né, e nada está ali à toa, a Bíblia fala que Deus gostou do que ele pediu. A Bíblia, o texto fala isso, depois pode pesquisar. Deus gostou do que ele pediu, e Deus fala assim para ele: até o que você não pediu, eu vou te dar, assim como riquezas e glórias, como não houve antes de você e não haverá depois de você. Então primeiro eu recebo sabedoria. A Bíblia fala: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então primeiro aprendo a lidar com aquilo que eu tenho hoje, e quando eu tiver condições de administrar volumes maiores, contas maiores, aí Deus libera sobre a minha vida, amém? É assim que funciona no reino. Então a falta de sabedoria é a causa. Maldição, não, a falta de sabedoria. Outro dia o supervisor de célula foi visitar um casal, onde acontecia uma célula, chegou lá: pastor, eles estão passando necessidade, vão cortar a luz, essas coisas acontecem, pessoal? Às vezes sim, né? A família está passando necessidade, tudo bem, acontece. Mas chegou lá, esse casal do supervisor falou assim: pastor, você não está entendendo, chegamos lá, estavam realmente para cortar energia, pagamos a conta dele, né? Fizemos ali uma vaquinha nas células e tal, nem lembro como é que levantaram o dinheiro, pagaram a conta, mas pastor, tem algo que me incomodou. Eu falei: o que aconteceu? Eles não conseguiam pagar a luz da casa, mas tinham a melhor televisão, melhor canal a cabo, televisão a cabo, e a melhor internet, a internet mais rápida que tem, sei lá o que, eu nem entendo disso. Agora, olha a falta de sabedoria, ele está deixando de priorizar a energia elétrica para ter canal de futebol, canal de luta, coisas que eu não tenho na minha casa, podendo ter. Quem está entendendo? Falta de sabedoria. A família estava ficando sem luz, porque faltava a sabedoria do pai, do líder, para tomar as decisões corretas. Então, quando você tem sabedoria, você escolhe o melhor caminho, você escolhe o caminho mais econômico, você sabe o que fazer. Outro dia um presbítero chegou para mim: pastor, construí minha primeira casa e tal, estou endividado, estou devendo em 4 bancos. Primeira coisa que eu falei para ele: levanta a tua dívida. Você sabia que tem gente que não sabe quanto deve? Eu falei para ele assim: Samuel, levanta a tua dívida. Ele levantou, trouxe para mim 40 mil reais. Eu falei: vamos fazer o seguinte, você está numa taxa de 8, 9% ao mês, tira um empréstimo com uma taxa de aproximadamente 2%, coloca uma parcela num fluxo que você consiga pagar, que seja saudável, que seja confortável para você pagar, você quita os 4 bancos. O que ele fez? Levantou um empréstimo, uma parcela, pagou os 4 cheques especiais, e agora chegou para mim há pouco tempo: pastor, lembra aquela dívida que eu tinha? Quitei, não devo mais nada. Mas como ele conseguiu tomar a decisão? Com sabedoria, com direção, amém, amados? A sabedoria faz isso, você vai encontrar o melhor caminho. Outra razão, correndo muito aqui, mas outra razão importante é a desorganização. Quem aqui tem coragem para falar que é uma pessoa desorganizada? Deixa eu ver. Eu não sou. Olha lá. Minha esposa está levantando a mão. Quem aqui é organizado? Deixa eu ver. Eu tenho 2 adolescentes, como eu já disse, uma menina de 16 e um menino de 14. O meu filho é extremamente organizado. Já viu um menino assim? Você abre o guarda-roupa dele, está tudo no lugar certo, cabo do celular enroladinho no cantinho, arrumadinho, chinelo alinhadinho, tudo assim, sabe? Entra no quarto da minha filha. Aí eu tenho aprendido, né, isso, e é óbvio, né, que
a organização também está relacionada à personalidade, não caráter. São características diferentes. Quem é casado aqui? Quem concorda no que eu estou falando? Na maioria das vezes os casais são diferentes. É ou não é, pessoal? Né? Uma é organizada e o marido é desorganizado, ou o oposto. Um chega jogando roupa pela casa, a outra sai guardando. Cara, cada um é de um jeito. Tem muita gente se identificando aí, ó. Né? Agora, o que é importante entender? Cara, se eu sou desorganizado, falei hoje lá, né, com o Marcial, né? Cara, quanto mais organizado eu for, menos prejuízos eu vou ter. Porque a própria desorganização gera prejuízos. Então, alguém desorganizado financeiramente vai viver sempre com problema financeiro. Pode chorar no altar, o pastor pode abençoar, pode aprender a palavra, mas enquanto não se organizar, vai continuar com problema nessa área. Hoje, empresas desorganizadas, elas sofrem prejuízos. Empresas organizadas estão crescendo, estão prosperando, estão expandindo. Por quê? Porque antes da expansão, tem todo um plano de organização. E nós precisamos entender isso para o nosso dia a dia, no nosso círculo diário, nas nossas responsabilidades. Amém? Aonde entra a desorganização financeira? Quando você não sabe quanto você gasta. Se eu perguntar para você, quanto você gastou essa semana? Não sei. Quanto você gasta de combustível? Quanto você gasta de luz? Cara, não sei. Né? Então a falta de organização gera uma série de prejuízos. Vou te dar a base bíblica. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A palavra elaborar aqui significa preparar com cuidado, organizar, gerenciar. Então alguém que é mais criterioso nessa área, pensa antes de gastar, não é impulsivo, né, ou compulsivo, não gasta, não compra por impulso e tal. Essa pessoa, ela vai ter mais chances de prosperar do que aquela pessoa que é precipitada, que é ansiosa, que compra sem pensar. Amém? E isso não está relacionado com a bênção de Deus sobre você, mas está relacionado com as tuas escolhas. A questão da compulsividade hoje no celular, você está lá, né? Você está lá vendo as mídias sociais e tal, aparece o quê? Promoção relâmpago. Aí você olha assim e fala, nossa, só isso? Comprei. Impulso. Porque você sabe que tem toda uma estratégia para te forçar a comprar. Amém? Aí você olha lá e fala, nossa, isso também está em promoção. Aí a mulher também passa o cartão, daí o filho também vê o negócio aí, daqui a pouco o que está acontecendo? A família está endividada. Né? E não sabe quanto está gastando. Então a organização, isso é sério, né? A gente tem que ser um povo organizado. O reino apresenta, a Bíblia apresenta um reino organizado. O reino dos céus não é bagunçado. Para você entender ainda melhor, eu sei que você já sabe disso, mas grava isso: Deus não trabalha no meio da bagunça. Deus é Deus de ordem, amém? Então, quando Ele vê que as tuas finanças, quando Ele vê que a tua casa está em ordem, está pronto para receber, aí Ele libera. Amém ou não? Precipitação ou ausência de planejamento. Sabe aquela pessoa que quer tudo para agora, não sabe esperar o tempo de Deus se cumprir? A pessoa acaba se endividando porque ela quer agora, ela não sabe esperar. Lembra o que eu falei do Egito, deserto e Canaã? Ah, mas por que ele tem um carro zero e o meu ainda não é zero? Cada um está no momento. Trabalha, guarda, depois você vai comprar, você vai alcançar resultado do seu trabalho. Mas a precipitação faz com que as pessoas vivam endividadas. Eu não sei se você já percebeu, né, ou já identificou isso. Muitos prejuízos que você teve na vida são consequências de uma decisão impensada, sim ou não? Talvez hoje você pague uma conta porque lá atrás, 1, 2 anos atrás, você contraiu um compromisso que hoje você não faria. Então você está honrando ali aquele carnê, você está pagando aquela conta, você está pagando algo que, lá atrás, por que eu fui inventar de colocar dinheiro nisso? Então cuidado com a precipitação, guarda o teu coração, não seja ansioso para ter as coisas antes da hora. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado por Deus. Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você ainda não rompeu como você acredita que vai romper na tua empresa,
a hora que Deus permitir, isso vai acontecer, você vai crescer, você vai avançar. Enquanto isso não está acontecendo, vai se organizando, vai se preparando, vai orando, vai amadurecendo, vai estudando, porque a hora que o romper de Deus vier, você está pronto para receber. Amém, igreja? Recebe aí essa palavra em nome de Jesus, mas se organiza, seja paciente com Deus, né? Você vê Sara lá e Abraão, conhece a história de Sara e Abraão? A Bíblia fala que lá em Gênesis 12, ó, sai da casa do teu pai, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, fartia uma grande nação, e tu será uma bênção e tal, não sei o que. Deus dá uma decisão, dá uma direção para ele, ele obedece, ele vai, anos se passam, você vai ser um pai de uma multidão. Como assim? Minha mulher é... Vocês conhecem essa história? Mas existe um versículo que diz assim, lá em Gênesis: mas no tempo determinado, Sara concebeu. Então guarda essa palavra no teu coração, no tempo determinado, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu a você, amém? Tudo que você tem que fazer é estar pronto, faz a tua parte, sabe? Aprenda planejamento. Tem muita gente precipitada na igreja, tem muita gente imediatista, com urgência para ter as coisas, e eu tenho aprendido que o planejamento viabiliza ações. Fala para o teu irmão, planejamento viabiliza sonhos. Quem arrisca o que é planejamento aí, amados? Dá um berro aí. O que é planejamento, pastor? O que é? Planejamento é elaborar um plano para chegar de um lugar ao outro. Eu tenho um presbítero que é comandante de navio e tal, essas coisas, e ele trabalha 30 dias em alto mar e 30 dias em terra, né? E lá na nossa igreja a gente fala que a mulher dele é a mulher mais feliz da igreja. A minha esposa, a pastora, ela fala que não, mas ela quer mandar currículo meu para lá, tipo assim, vai para lá, fica um mês em alto mar, tipo, me dá sossego, né? Mas ele falou assim, pastor, plano de navegação. Uma vez ele falando, me vendo ministrar sobre isso, ele falou assim, um navio, ele não sai de onde ele está atracado, parado, enquanto não chega o plano de navegação. O que é o plano de navegação? Em que consiste o plano de navegação? Todo o trajeto por onde ele tem que passar, o que tem que acontecer, a chegar no lugar, do ponto A ao ponto B. O que é o planejamento? Eu quero sair do aluguel e quero chegar na casa própria, diga amém. Cara, o que eu preciso fazer para sair daqui? Você consegue comprar uma casa amanhã? Se acorda cheio de alegria, cheio de fé, nossa, o workshop, o culto ontem foi uma bênção do Recri, quer saber, eu vou comprar uma casa, é assim? Não. O planejamento faz com que você consiga sair do aluguel. Como que eu faço isso? Eu quero chegar lá, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar se eu vou construir, se eu vou comprar de construtora, se eu vou comprar pronto. Eu tenho que saber primeiro o que eu vou fazer. Aí eu vou no banco, eu vou levantar taxas de financiamento, prazo de financiamento. Você começa a desenhar um plano. Vai chegar uma hora que esse plano vai sendo montado, construído, um quebra-cabeça. Você vai começar a perceber, peraí, eu pago 2 de aluguel. Se eu me planejar financeiramente, eu consigo pagar 2 na minha casa própria. Mas o que faz você sair do aluguel para a casa própria? O planejamento. Agora, alguém precipitado toma decisões sem pensar. Alguém ansioso sai assumindo compromisso que ele não precisava assumir. Então nunca vai existir recurso para pagar essa conta, para cobrir esse buraco. Então é importante que você aprenda sobre planejamento, diga amém. Estou correndo aqui, pessoal, para finalizar. Outra razão que acontece muito dentro das igrejas, o perigo da competição, né? Eu uso esse termo como ostentação. O que é ostentação? O que é ostentação? Querer ostentar algo. Querer mostrar mais do que é a sua realidade, né? Então o que acontece? Quando que muito endividamento acontece? A pessoa quer comprar um carro que ela não pode ainda, pode até no futuro comprar, amém? Não é problema isso, mas ela quer assumir um compromisso para mostrar que ela está bem, porque ela viu alguém bem. Então lá em Gálatas 5, Paulo fala sobre, né, as obras da carne, e ele fala sobre inveja, ciúme. Esse tipo de situação não pode acontecer dentro da igreja. Dá um amém bem forte aí, tá? Tem muita gente endividada querendo mostrar algo desnecessário, né? O irmão está lá vivendo bem. Outro dia eu cheguei numa igreja e perguntei, o que é ostentação? A pessoa fala assim, iPhone. Eu falei,
problema não está no iPhone, o problema está no você comprar um iPhone para falar que você tem um iPhone e você não conseguir comprar um iPhone. A gente fez uma arte, um material para São Paulo, para a sede, e daí o rapaz que me ajuda com as imagens, ele colocou uma BMW. O problema é a BMW é símbolo de ostentação? Para alguns sim, mas se o cara gosta do carro e pode ter o carro, que tem uma BMW, que você tem uma BMW, amém? Mas não para mostrar para alguém. Então guarda o teu coração nesse sentido. Isso é sério, amados, viu, pastores? Tem gente endividada na igreja porque quis aparecer, apresentar algo que não é a sua verdade. Pastor, o que eu faço? Eu já fiz isso, dá um passo para trás. Vende, se desfaz, coloca as contas em ordem, dorme em paz e vai buscar a bênção de Deus sobre a tua vida, amém? E para finalizar, concluindo esse material, uma razão também, algo que vai te ajudar a ser mais econômico, né? Hoje muita gente na igreja está com problema financeiro porque não tem um propósito de vida. São pessoas que não sabem onde querem chegar. Eu te pergunto, você sabe aonde você quer chegar? Quem sabe aqui, deixa eu ver. Pastor, eu tenho um plano muito bem definido, tenho um propósito de vida. Já viu aquela pessoa que não sabe se casa ou compra uma bicicleta? Você bem está quase lá, né? O preço das bicicletas hoje, né? Ah, pastor, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. A pessoa pensa só no presente. Agora, tem algum noivo aqui, casal de noivos? Aqui, vão casar quando? Aí o sorriso até, né, até um sorrisão, o olhinho brilha. O irmão ali tá que não se aguenta, não é? Vão casar agora, domingo que vem agora? Você pega um casal, posso usar vocês de exemplo? Você pega um casal que está para casar, cara, dificilmente vai ser um casal que está gastando dinheiro com outras coisas, porque tem um propósito. Então você vê esse casal falando só de vestido de noiva, buffet, fotografia, decoração, flores. Por quê? Porque o propósito no momento é casar. Então quando você tem um propósito, você se torna uma pessoa mais econômica. Pô, não vou gastar dinheiro com isso, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu vou guardar para conseguir chegar lá. Amém? Então estabeleça um propósito de vida. Pastor, eu não sei, né? Eu não sei se eu começo um negócio, eu não sei se eu invisto na minha empresa. Pastor, eu quero sair do aluguel, eu quero comprar. Coloca como propósito. Deus vai honrar teu posicionamento. Amém? Mas faça a tua parte. Ah, pastor, eu quero chegar lá, mas o que eu faço? Vamos desenhar junto, vamos conversa com o teu pastor, pede orientação. Sabe que a Bíblia fala sobre conselhos? Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então busca ajuda, converse com o presbítero, com o diácono, líder de célula, teus pastores aqui. Puxa, eu preciso me organizar. A pessoa que hoje não tem um propósito, ela pensa só no tempo presente. Então para ela, gastar tudo agora ou não muda nada, porque ela não tem um objetivo de vida. Então você quer ser uma pessoa mais econômica? Comece a estabelecer propósito. Coloca um objetivo de vida e Deus vai honrar esse teu posicionamento. Amém, queridos? Pessoal, para concluir aqui esse material, esse assunto, né? Vocês perceberam, devem ter percebido que não é um culto de mover, né, de adoração, mas de posicionamento. É um culto hoje, não é? A gente falou alguma coisa fora da palavra aqui? Não. Você percebeu que tem coisas que você tem que fazer? Deus tem feito, Deus vai fazer, Deus tem feito. Cantamos aqui, Ele tem cuidado de nós, e é uma verdade, amados. Só de nós estarmos podendo aprender com a palavra de Deus, Ele já tem cuidado. Porém, quando nós saímos por aquelas portas ali, são as nossas finanças, são os nossos compromissos, é o nosso dia a dia, é a nossa empresa, são os nossos funcionários, são coisas que nós precisamos tratar de forma prática. O espiritual define, mas eu preciso fazer a minha parte, e é isso que eu quero te despertar nessa noite, amém? Então a gente vai ter, eu queria chamar o pessoal do louvor. Pastor, estamos dentro? Dá para colocar um louvor? A gente não vai fazer um apelo para você trazer uma oferta, para romper nessa área, não, a gente vai fazer um apelo para que você consiga dar um passo e se posicionar. Eu não sei se para você falta sabedoria, não sei se para você falta uma atenção para essa área, não sei qual é a área aonde pega mais para você. Mas uma coisa eu sei, está muito claro nessa noite que existem coisas que você precisa fazer. E Deus está aqui para não só te instruir, mas para te ajudar a tomar as decisões certas daqui para frente. Amém, queridos? Então eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Queria pedir uma gentileza para o pessoal da igreja, quanto menos movimentação agora melhor. Amém? Se o pessoal do louvor está por aí? Estão subindo? Corre, filha, vamos. Você vai dar volta lá ainda?
Eu achei que ele ia dar um karatê, voar aqui no altar e deslizar para o teclado ali, ó. Mas a gente está tratando de forma bem à vontade esse assunto, mas eu sei como que pessoas sofrem por causa dessa área. Então eu não conheço vocês, eu não sei o que cada um está passando, o que cada um está enfrentando, mas de forma muito simples, eu quero dizer que não está difícil você sair dessa condição. Só que eu não vou dizer que Deus vai mandar um anjo, que Deus vai abrir uma porta, eu não vou usar esse tipo de instrução hoje, porque eu sei que não é isso, ou não é esse o objetivo da noite. Mas o objetivo da noite é de posicionamento. Então se você deseja fazer isso, eu queria que você estivesse orando agora. O pessoal do louvor vai preparar aqui uma adoração. Quiser começar, pode começar. Mas eu queria que você se posicionasse. Pastor, posso ir para o altar? Posso me ajoelhar? Posso, dar esse passo? Fique à vontade. Você está na casa do teu Pai. Amém? Você está na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está presente aqui hoje. Eu tenho certeza que essa noite pode ser sim um divisor de águas para todos nós. Mas vai depender do quanto nós recebemos o que foi falado, o que foi ministrado, e quanto dessa semente profética nós vamos trabalhar para que dê frutos nas nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor, fique à vontade. Se você desejar vir para o altar, venha para o altar. Vamos lá, glória a Deus, glória a Deus.